todos nós sobreviver. Isso nos leva nessa busca cada vez maior pela energia, principalmente quando a gente chama limpa e renovável. Só que de forma nua e crua, eu preciso dizer uma coisa. O termo limpo e renovável não quer dizer que não há um custo. O termo limpo e renovável não quer dizer que tudo isso não custa algo muito grande para a própria natureza. A própria vida, por sua existência, custa algo. Então, nós somos o tipo de vida que estamos em desequilíbrio com a natureza, porque nós escolhemos, né? Nós conseguimos fazer isso, tentamos manter as outras formas de vida para a sobrevivência. E agora a gente busca aquilo que a gente precisa para nós manter assim, que é energia. Porque a energia pode gerar outros recursos também de forma direta. Então, o que a gente busca é uma energia que seja de fácil acesso e que, a princípio, não vai contaminar nós a longo prazo. Então, diferentemente de uma energia, por exemplo, de carvão, que você precisa de muita massa ou que você precisa utilizar muito vegetal, a fusão nuclear ela pode ser uma boa solução, porque você vai utilizar uma massa menor, mas, ao mesmo tempo, você vê que pode ser limitado a certos locais, porque nem sempre, talvez, vai, como que eu digo assim, valer a pena, digamos de forma simples assim para a galera entender, mas também tem fatores importantes, nem falei da energia solar, porque daí você vai ter que ter posição em relação ao Sol, existem outros fatores, né? Então talvez o segredo todo aqui seja ter mais quantidade de tipos de energia diferente para nós extrair recursos da natureza. É Seria isso? interessante, desculpa até cortar, Hércules, mas é interessante para quem está um pouco por fora do assunto, todas as energias que a gente tem, elas consomem alguma coisa. Não tem nenhuma energia que é 100% limpa. Se a gente pega a energia solar, que muita gente fala, nossa, a energia mais limpa, quando a placa solar ela para de funcionar, ela não é algo que se desfaz na natureza rapidamente. É um negócio que demora muito tempo para você conseguir tirar alguma coisa dali, voltar para a natureza e tudo mais. A própria energia eólica, que é uma outra energia que todo mundo fala bastante, ela usa placas de concreto muito grandes. O solo onde ela é posta, o Hercules já falou de alguns problemas, mas um outro problema dela, o solo onde ela é posta geralmente não volta a nascer mais nada depois ali naquele lugar, porque o solo vai ser totalmente detonado. Usinas de água, por exemplo, elas geralmente elas encharcam uma boa parte do local onde você está fazendo essa usina. Então, todas as formas de energia que a gente tem hoje, elas geram algum impacto no ambiente. Quanto mais humanos, mais a gente vai precisar produzir e mais destruição a gente vai fazer, independente de qual a gente use. O problema da humanidade atual é a gente conseguir utilizar uma energia mais limpa que destrua o menos possível, que a gente traz a fusão nuclear, né? Isso é realmente sempre muito interessante, esses fatores, né? Por exemplo, você tem a usina nuclear, que são as mais comuns, que são as de fissão. Né? Então você pega um átomo maior, quebra ele, digamos assim, galera. A fissão nuclear resume-se em você pegar um átomo, entre aspas, vamos dizer assim, dar uma pancada energética nele, e você começa a fragmentação desse átomo e libera energia. Você faz uma reação em cadeia e você usa essa energia, assim como era a usina de Chernobyl, né? A nuclear. Então, só que quando você vê, até mesmo há riscos, algo muito parecido que aconteceu em Chernobyl. Então você tem uma grande contaminação. Sempre esse tipo de energia, o grande risco dela vai ser esse. Então a questão radioativa também apresenta. Só que quando a gente observa assim, você vê que você tem um grande aproveitamento de energia, você pode ter estabilidade também. É um recurso muito bom, principalmente em regiões que você não tem uma quantidade grande de sol, grande de vento, regiões montanhosas. Então, aquele tipo de energia ela vai se apresentar como uma resposta melhor. Hoje em dia, como a gente tem, né, algo mais novo que sempre está na ponta da língua da população e que apareceu a primeira vez na mídia, talvez no filme do Homem-Aranha 2, é a proposta da fusão nuclear. Aí a fusão nuclear já vai usar um átomo menor e vai fazer uma tentativa de fusão dele para formar um átomo maior, digamos assim, e liberar energia nesse processo. Então você tem agora um processo contrário da fissão, que seria a quebra, agora você tem a fusão. A junção de dois átomos, rompendo uma barreira de repulsão entre eles, e quando isso acontece, vai liberar partículas de grande energia,
e energia que a gente consegue e pode utilizar para nosso benefício. Mas claro que, como tudo, ela também tem os seus poréns que a gente pode ir trocando uma ideia sobre isso. É interessante, e eu acho que é uma das perguntas, e eu vou fazer aqui algumas perguntas que eu acho que são as que as pessoas mais fazem sobre a fusão. Quando a gente tem a fissão nuclear, a gente tem a saída de radiação alfa, Uhum. beta, gama. Existe a saída de radiação também dentro da fusão nuclear? Eu acho que é algo Assim, ó, que muita gente fica como com dúvida, né? Como você tem, por exemplo, a fusão nuclear, se você olhar para cima, a gente tem um exemplo dela, sabe? Você tem, por Sol. exemplo, o Sol. Então, quando você olha para o Sol, você vai ver que tem a fusão de átomos e liberação de energia nuclear, inclusive, né? Se você observar bem os nomes dela, você tem a fissão nuclear e a fusão nuclear, que são, aí você vai atribuir energias provindas do núcleo atômico, que são o local onde você tem a maior tensão entre as partículas. E quando você tem certas perturbações nesse equilíbrio, ou numa fusão, ou numa fissão, você vai ter a liberação de energia muito grande, que o pessoal chama, dependendo da forma, por exemplo, de energia, você vai ter a radiação, né? No caso, dependendo da forma dela, você vai chamar qualquer tipo de energia de uma radiação. Mas você vai ter tipos diferentes, como a gente fala, por exemplo, já no decaimento nuclear, você vai ter 3 tipos ionizantes lá, de partículas e tudo mais. Só que nessas aí, você vai ter uma grande liberação de energia térmica também, uma energia gigantesca, um calor imenso, e também energias de partículas com alta velocidade, ou seja, partículas com alta velocidade é igual a energia, tá, galera? Então, no resumo simples que a gente está tentando fazer aqui. E, inclusive, esse problema é um dos problemas da fusão nuclear. Primeiro, você tem que fazer algo estável, que a fusão nuclear ocorra ali, seja estável, mais do que isso, que tenha benefício, que tenha ganho energético. Então, o primeiro desafio é você pegar esses átomos, essas partículas, e fazer com que de alguma forma eles se fundam, assim como seria, por exemplo, no núcleo das estrelas e tudo mais, que acontece pela gravidade. Já na fusão nuclear, você vai ter o magnetismo induzindo isso. São princípios diferentes, então você precisa, quer dizer, princípios diferentes que levariam ao mesmo propósito, ao mesmo fim. Mas nesse caso, então, você precisa de uma energia inicial. E isso é interessante, então, para que esse processo vale a pena, ele precisa ter um resultado energético positivo, né? Ele, no final das contas, que é o que a gente vê nas notícias que saem lá do tokamak, né? Principalmente lá da China, e também de outros locais no mundo que tentam isso. Só que, assim como todo forno, como todo micro-ondas, que não é forno, não é micro-ondas, mas a galera vai me entender, o reator nuclear do tokamak, ele também sofre com os processos que acontecem dentro dele. Lá dentro do tokamak está acontecendo uma fusão, e fusão nuclear a gente já está dizendo que é muita energia. E quanto mais energia você tem, você precisa de uma casca muito forte para resistir a esse processo. Só que o que estava acontecendo no tokamak também, um dos processos era, por exemplo, você pode usar isótopos do hidrogênio, como trítio e deutério, e induzir a fusão nuclear deles no estado plasma. Então, só que esse processo ele acaba liberando uns nêutrons com energia muito grande, que esses nêutrons batem na parede do núcleo, na parede do reator, que é o reator que vai estar em volta dele, que vai estar ajudando a formação desse processo. E aí na parede dele você começa a criar átomos radioativos átomos que compõem o próprio reator, átomos que fazem parte da composição da estrutura, começam a absorver essas partículas de alta energia. Agora, esses átomos começam a ficar com um núcleo estável. E começa a acontecer fissão isso, então nuclear. se você observar esses átomos, estão absorvendo parte da energia que poderia ser um aproveitamento também. Então, eles absorvem e agora você está criando energia, só que ao mesmo tempo está simultaneamente criando uma coisa chamada lixo radioativo na parede do núcleo. Como se não bastasse, se esse processo segue por muito tempo, é provável que com o tempo, a longo prazo, todo o seu núcleo se torne lixo radioativo. Então você vai ter um núcleo com átomos grandes instável porque absorveram nêutrons de alta energia. Então isso é uma coisa que não é viável para a indústria, porque você vai ter
ou algo que, sei lá, vai funcionar por um determinado tempo, é como se você comprasse uma panela muito fina e você cozinha 2, 3 vezes e você vê que ela não vai aguentar muito. Seria tipo isso, sabe? Então acaba que você vai perdendo muito material no processo e cultivando lixo, né? Vai tendo mais lixo radioativo. E lixo radioativo a gente tem um problema, porque assim como Chernobyl, existe só um meio de tratar ele, ou botar para fora da terra ou esperar. Chernobyl foi o método, esperar, dar um jeito de espalhar mais a radiação, você colocar bloqueadores de radiação, absorção, terra, sílica lá, que vai ajudar a absorver, só que ao mesmo tempo a gente não tem como acelerar aquele decaimento, né, porque... E ao mesmo tempo não temos como jogar no espaço, que seria uma coisa legal, aqueles contaminantes. Só que, aí então por isso que essa questão de lixo radioativo é levado muito a sério. Só que para converter esse processo e nós tentar resolver, né, driblar esse problema que eu citei aqui, as pessoas estão de olho no hélio-3, porque você pode substituir o trítio, que é um dos isótopos do hidrogênio, porque você usaria trítio e deutério para esse processo de fusão, para a criação de núcleos maiores e liberação de energia. Só que agora o hélio-3 ele pode substituir o trítio e esses nêutrons liberados eles têm uma energia menor. Então eles fazem um impacto menor na parede do núcleo e poderia estabilizar esse reator, sabe? Que é uma coisa que agora está começando... O pessoal fala muito que você tem uma detecção muito grande na Lua, mas também tem na Terra o hélio-3 saindo do núcleo. E isso seria uma vantagem, já que hélio-3 a gente não utiliza literalmente para nada, né? Então esse seria um recurso que você poderia usar um reagente, que nós não temos onde utilizar a princípio assim, a não ser balões de hélio, mas você poderia dar um fim industrial para ele, que é interessante também. Mas ainda assim, sempre com muitas ressalvas, já que vai ser um local que você vai fazer um núcleo, vai gerar energia ali, só que não necessariamente todo o local do mundo seria adequado, já que em uns você tem tsunami, em outros tem terremoto, então seria uma coisa bem arriscada de fazer em qualquer local. É interessante também, né, que o próprio Hélio 3, existe até dentro da academia existe uma conversa se o Hélio 3 realmente vai ser esse a chave de ouro mesmo, porque a gente não tem um teste verídico, a gente não tem um reator de fusão nuclear patenteado, vamos dizer assim, né, que tenha como a gente fazer esse teste no momento. A China mesmo, né, ela está muito atrás do Hélio 3 da Lua. A gente tem também Hélio 3 nos lugares mais vazios da Terra, né, os lugares onde tem menos... eu não me recordo se é o Polo Norte ou se alguma das pontas tem. A gente tem esses pontos e é interessante a gente pensar nisso, porque a humanidade ela realmente precisa desse meio de energia, porque no atual momento a gente tem os gastos que a gente falou lá no início, e a gente tem outros gastos também provenientes da própria física quântica, os computadores quânticos, a inteligência artificial. Tudo isso são coisas que vão consumir muita energia. Mas na questão do Hélio 3 mesmo, por ele a gente ainda não ter testado de todas as maneiras, saber... caso ele não seja o que a gente está procurando, você acha que a fusão nuclear ela ainda vai ter alguma outra utilidade? E é aí que chega a minha opinião sobre a fusão nuclear, sabe? Porque assim, ó, a fusão nuclear, dentro da minha concepção, eu acho que, sinceramente, eu vou te falar a verdade, eu acho que dentro da maioria dos cientistas que estão trabalhando nisso, porque como você falou, a princípio... A não ser, por exemplo, que a gente dê um jeito de capturar esses hélios 3 de alguma região, dê um jeito de estabilizar esse processo para o futuro aqui na Terra, e que nem você disse, tipo, talvez não seja uma garantia de longo prazo também, e não parece que vai ser uma grande salvação, mas eu acho, e me parece que eles já estão, na verdade, então é por isso que inclusive a China e a Índia e Japão estão investindo muito nessa questão da Lua, né? Depois que o pessoal começou a mapear, deu para ver que eles estão investindo bastante nessa questão lunar. E se você observar, talvez, me parece que eles vão pensar no jeito mais assim, seguro da utilização do hélio 3, que seria montar uma usina na própria Lua.
os próprios recursos da Lua, então dá um jeito de fazer esse processo e um jeito de transferência de energia também, porque se você observar onde tem mais hélio 3 é na Lua. E é muito caro você trazer, por exemplo, vai num local e pega eu ia recurso falar, de outro. É comentar isso agora. extremamente caro. Colocar um astronauta no espaço, tirar um astronauta do espaço, isso tudo é gigante o preço, né? Então, tudo indica, cara, assim, ó, não é muito, obviamente, divulgado por eles, mas eu sou físico-químico, eu sempre penso no gasto de energia e quantidade, e ele não me parece algo tão assim, essencial para a sobrevivência aqui, feito na Terra, mas se for feito na Lua, pode ser algo interessante para o futuro, já que não tem um bioma, né, você não vai ter um ecossistema vivo lá. Acredito que a ética por cima disso é diferente, embora discutível também, né? Sobre questões de limite de mineração na Lua, sobre questões de outras coisas, que são fatores que vão envolver outras discussões e leis que a gente ainda nem tem também, mas são coisas legais, né? E eu percebo que eles estão de olho na Lua, quando você vê que a maior parte dos projetos deles, que eles divulgam, conta com a Lua, sabe? Conta com o ambiente lunar, como tendo essa estrutura de possível energia lá de usina nuclear, e os próprios foguetes que eles estão planejando já com combustível que você faria de forma melhor fora do planeta Terra. Então, eu sei que eles divulgam muito isso, mas é importante e tem que divulgar para a sociedade para dizer que você tem um trabalho, para dizer que você está tentando, mas enquanto físico-químico, ele não me parece um processo viável aqui, não, mas como eu sei que a gente não vai ter energia do vento lá na Lua, como eu sei que a gente não vai ter hidrelétrica lá na Lua, como eu sei que a gente não vai ter carvão lá na Lua, e como eu sei que a gente não vai ter esses outros recursos e também não vai ter água, que fosse nós poderia fazer eletrólise e dar um jeito de extrair energia desse processo, então me parece que o plano deles é esse, já que você tem abundância lá. Então, claro, eles vão divulgar os trabalhos deles, dizendo que é aqui na Terra e tudo mais, assim como faz com a maior parte dos foguetes, né, dizendo que seria algo para nós aproveitar ainda aqui, mas me parece algo bem futurístico por enquanto, e também seria algo que não resolveria nosso problema, mas fora da Terra, sem um bioma para arriscar, sem outros fatores, aí poderia ser algo realmente bem mais viável, bem mais interessante, já que você não tem uma estrutura lateral, não tem uma Amazônia perto, acho que seria uma coisa bem diferente de nós pensar daí sobre leis. Inclusive eu não sei, né, porque ainda não existem essas leis, entre aspas, ambientais de mineração fora do planeta. São coisas interessantes. Uma coisa interessante que até me surge a dúvida aqui, ainda que eles façam essa extração do hélio 3 lá, façam o próprio reator lá, façam todas as coisas lá, essa energia teria que vir para cá, de qualquer maneira. E já teria um gasto energético de você trazer isso para cá, de alguma maneira. Exato. É uma das coisas que, por exemplo, as pessoas elas costumam não pensar, mas você guardar energia é mais caro do que você gerar em questão de dinheiro. Tanto que o Brasil, as nossas hidroelétricas, elas não passam por algo para guardar essa energia, elas vão direto para as pessoas. Não tem o gasto para você criar algo, para você armazenar essa energia para depois distribuir, é muito caro. Então, a própria ida para a Lua para pegar essa energia, para guardar essa energia, já é algo que é muito, no mínimo, muito caro. Para não dizer inviável. Inclusive você tem essa questão da Lua, a gente ainda tem vários riscos, né? Porque você não tem a atmosfera que protege, você tem a colisão de meteoritos, né? Direto lá também, isso pode arriscar muita coisa. Eu vi um grande projeto que eles têm que bloquearia isso também, protegeria, seria numa região onde